Eu já falei algumas vezes da questão das baixas paixões, né? E o que eu quero dizer com isso exatamente? Né? É um assunto complicado, eu não sei se eu tenho capacidade de falar a respeito completamente, né? Porque por mais que seja algo que eu entendo, quando eu tento falar, só sai asneira, parece. Mas eu vou tentar. Eu teria as paixões mais elevadas, que seriam no sentido dos, do ser humano de forma mais alta, né? Que seria a questão da vocação, a questão da até mesmo a questão religiosa, a questão do amor, não esse amor vulgar que a gente tem hoje em dia, mas do amor de fato, como o amor ao próximo, etc. E eu tenho as paixões mais baixas, que seria, por exemplo, fome, tesão, etc, etc. Quando a gente exclui essa questão mais elevada, que seria o que tem a ver, por exemplo, com os universais ou com outros objetos, nós acabamos tirando uma camada do, da experiência humana, que seria exatamente essa questão mais profunda. Por exemplo, hoje em dia nós temos as pessoas que são espirituais, né? Que é, em suma, hippies modernos, que muitas vezes não precisam nem usar maconha para ficar chapado, porque os bichos são tão lesados que eles são constantemente doidão, compreende? E esse tipo de afetação é exatamente por conta dessa subjetividade maior das coisas, né? Nesse sentido de tirar a parte mais elevada. Como assim? Eles tornam a experiência religiosa como só algo subjetivo. Então, eu estou sentindo aqui agora, sei lá, gnomos. Então, os gnomos estão aqui, foda-se. Sabe, não há uma teologia, não há um estudo por trás, não há uma busca pela verdade, uma busca pelo transcendente, é tudo uma questão de sensações. Isso é um exemplo excelente do dessa questão de tirar essas coisas mais elevadas do ser humano e, e louvar as mais baixas, não por uma questão delas serem importantes, mas sim por falta de opção. Né? O Nelson Rodrigues, de novo, ele fala que a frase é, se não me engano, sem alma você não chuparia nem um chicabon, ou sem alma você não chuparia nem um chicabon. Então, o que ele quer dizer com isso? A alma é algo intrínseco a qualquer parte da experiência humana. Então, sem essa dimensão, você acaba simplesmente perdendo tudo, você fica nu. Né? Então, quando eu tenho esse esquecimento, esse esvaziamento, esse materialismo, esse nominalismo ou qualquer coisa que seja, eu vou perdendo partes das pessoas em si no meio desse processo. Então acaba que eu vou resumir o ser humano às suas paixões mais baixas. Seria fome, em particular o sexo, que vem sendo assim colocado como o mais elevado da experiência humana. Seria sexual. Isso é um fenômeno interessante porque demonstra tanto uma afetação quanto uma limitação muito grande das pessoas em relação à sua percepção a respeito até mesmo delas mesmas. As grandes revelações que as pessoas têm em relação às suas personalidades, ou suas almas, ou qualquer aspecto mais profundo de si, atualmente são muito mais relacionadas ao sexo do que qualquer coisa de fato profunda, seja em relação à sua alma, à sua psique. Então é muito mais interessante para mim essa imagem de sexual do que qualquer outra coisa, já que eu não tenho essa questão mais elevada. Sabe? Eu entendo as coisas por esse nível mais baixo, já que eu perdi o,
parâmetro de cima. Então se torna tudo uma vulgarização muito grande. Dentro das universidades, por exemplo, a gente tem um sintoma muito interessante que é a, a perda completa de um sentido de bem objetivo ou de um sentido de verdade concreta, e nós só temos o consenso universitário. Então, muitas vezes a gente vê que um cara da USP produz uma coisa, um cara de outra faculdade concorda, daí outro cara de outra concorda, e daí no final fica esse círculo vicioso de concordância entre si. E isso é a produção universitária, no geral, na maior parte. Não tem um ponto de vista mais elevado, não tem um ponto de vista transcendental. Porque eu estou resumindo, já que eu perdi essa parte mais elevada, o que me sobra é simplesmente o formalismo. Da mesma forma que na religião acaba sendo a mesma coisa. Muitas vezes. O que me sobra é a estrutura, é o formal, é a hierarquia, sem a substância em si da coisa. Que no caso da religião seria algo muito mais complexo. Mas uma imagem fácil para entendimento disso seria as tiazinhas religiosas, aquelas velhas fofoqueiras de porta de igreja que se importam mais com a vida de todo mundo do que a delas mesmas. Isso é um tipo de esvaziamento da fé e um sintoma exatamente do que eu estou falando. O que acontece? Eu perco completamente a questão do amor ao próximo, eu perco completamente a questão mais elevada e transcendental que a religião tem, no caso da cristã, ou da católica, né, mais especificamente, e eu acabo resumindo tudo a uma imagem de ser uma boa pessoa, o que acaba gerando esse tipo de figura muito curiosa, que é essas velha fofoqueira, ou mesmo aquele cara que ele ao mesmo tempo é católico, mas ele também é espírita, daí de final de semana ele vai ver a mãe de santo, porque é tudo uma questão muito baixa, uma questão de imagem, não é mais uma questão de uma busca pela verdade, não é uma questão de contemplação de Deus, é simplesmente imagem. Nós resumimos as coisas para as camadas mais baixas, sabe? E a parte mais evidente disso hoje em dia é o sexo. Evidentemente. Essa parte específica tomou um lugar e um nível de poder tão desproporcional que seria cômico se não fosse trágico. Hoje em dia as relações humanas elas têm muito mais a ver com a conveniência sexual do que qualquer outra coisa. Sabe? O que é algo absolutamente assustador. Sabe? E que seria muito cômico se não fosse trágico. Sabe? Se perguntam muito se é possível ter amizade entre homens e mulheres. Né? Eu falar um negócio, na maior parte das vezes não tem como. Exatamente porque se perdeu completamente a dimensão do outro. Eu não olho mais a pessoa como uma pessoa, mas sim o que ela pode fazer em relação a mim. E isso, ainda mais hoje em dia, vai cair inevitavelmente na questão do sexo. Sempre, praticamente. Então se torna muito difícil uma relação entre homem e mulher que não tenha nem que seja um vislumbre dessa dimensão. Sabe? Os filósofos antigos, Aristóteles, Sócrates, esses velhos todos aí, eles falavam que a maior parte das pessoas são escravas da própria paixão, né? Das próprias paixões. E nesse sentido, nós somos uma sociedade de escravos. Praticamente todos nós. Sabe? E esse esvaziamento do transcendental, esse esvaziamento da alma, são
os últimos pregos nesse caixão, onde as pessoas, mesmo perdidas, as pessoas elas acreditam estar no caminho certo por uma questão de satisfação sexual ou de uma imagem que elas querem exibir. Seja e perceba que são exemplos completamente antagônicos. É a promiscuidade e a senhora hiperconservadora de igreja. São exemplos completamente antagônicos, mas que substancialmente são a mesma coisa. São duas figuras que eles perderam essa dimensão do algo a mais e acabaram escravas das suas próprias, dos seus próprios vícios terrenos, por assim dizer. Um é viciado na própria, a senhora de igreja é viciada na própria imagem, e os promíscuos são viciados na satisfação sexual. Inevitavelmente eles são servos desses aspectos mais baixos de si mesmos, sabe? Então, quando eu falo dessas paixões baixas, é a respeito disso que eu me refiro.